Não, esse não vai ser um vídeo sobre essa palhaçada de macho alfa, tá? Chega! Já fiz vídeo sobre isso anteriormente. Não vai se repetir agora. Não agora. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre o conceito de masculinidade. E a Laverne acabou de pular ali na minha mesa, que agora ela se apossou da minha mesa e tá desse jeito. E a Laverne, vocês viram que ela tá com um negócio aqui? É porque essa gata, ela se machucou se coçando de novo, porque ela ama fazer isso. E provavelmente ela vai fazer alguns barulhos aqui, porque ela tá incomodada, mas eu não posso tirar isso do pescoço dela, porque senão ela vai se machucar se coçando de novo. Laverne, fica quieta, por favor. Mas enfim, vamos aqui pro vídeo. E o tema do vídeo. E eu tinha esquecido de acender uma das luzes. Pronto, agora tudo mudou. Mas, né, enfim. Eu tô aqui gravando esse vídeo porque estava eu naquela rede social esquecida por muitos e lembrada por pouquíssimos, que é o Facebook, que eu ainda uso, tá, gente? Não adianta me seguir no Facebook. Eu não vou postar nada lá. Nada. Eu vou só ver as coisas que os outros postam, porque eu não posto mais nada no Facebook. Mas eu ainda uso ele pra ficar vendo as coisas, principalmente coisa de grupo. Mas estava lá eu, rolando o meu feed do Facebook ali, tranquila, quando eu me deparei com um post que, bom, vocês estão vendo aqui do lado. É um post sobre Sam Smith, onde alguém tinha compartilhado uma foto de Sam Smith e falando que queria que os homens virassem homens de novo, né? Tipo, faça os homens serem homens de novo. E uma foto de Sam Smith andando na rua ali com um shortzinho e uma blusinha colada, né? E aí, alguém teve a brilhante ideia de responder essa pessoa com uma foto desse tweet, um print desse tweet, e do lado uma foto de como eram os homens, de como era o outfit dos homens dos anos 90, né? Porque já que quer que a gente faça homens como a gente fazia anteriormente, então vamos mostrar quais eram os padrões de vestimenta dos homens antigamente. E nos anos 90 eram homens com shortinho, né? Um short curtinho, aí volta ali para os anos 80, aí vai, né, sempre voltando e vai mostrando que a moda é cíclica, algo do que a gente vai falar aqui mais para frente no vídeo, e vai mostrando que o que a gente entende enquanto masculinidade, veja bem, é cíclico também. E quando eu vi esse post, eu pensei, é isso, tema pro meu vídeo, e a Laverne voltou. Mas eu pensei, é isso, tema pra vídeo, amei. Então, vamos aqui falar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre Sam Smith, porque eu tenho que deixar aqui claro pra vocês que esse vídeo não vai ser sobre Sam Smith. Até porque Sam Smith não é exatamente um homem. Sam Smith é uma pessoa não binária. Por mais que você olhe para Sam Smith e você veja ali uma figura masculina, porque a leitura de Sam Smith é dentro dos padrões de gênero masculinos e blá blá blá, Sam Smith é uma pessoa não binária, que inclusive atende por pronomes neutros, né? Então, quando eu me referi a Sam Smith aqui, eu não vou designar um gênero para Sam Smith. E quando eu for ter que usar algum tipo de pronome, eu vou usar pronomes neutros, ele, dele e por aí vai. Se você se incomoda com isso, o problema é todo seu, eu não tô nem aí pra isso. Mas fica aqui e vamos assistir o vídeo. E a Laverne, pelo visto, vai ficar pulando de um lado pro outro, vai fazer barulho de se lamber e tudo. Gente, se tiver tendo barulho aí, pegando pra vocês, da Laverne se lambendo, sinto muito, não tenho o que fazer. Ela tá agoniada com esse negócio no pescoço, ela fica lambendo esse negócio, tentando tirar, e aí faz barulho. Eu não vou amarrar minha gata, nem colocar uma focinheira nela. Então, sinto muito se tiver saindo esse barulhinho, né? Se estiver vazando esse barulhinho, sinto muito, não tenho o que eu posso fazer. Mas vamos lá. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre Sam Smith, porque o post que me fez querer fazer esse vídeo era um post criticando Sam Smith. Na verdade, era um post criticando quem criticou Sam Smith. Então, vamos lá. Se você não sabe, Sam Smith é cantor, né, uma pessoa que canta, e tem vários álbuns aí, né, já tem uma carreira consolidada há algum tempo, e alguns anos atrás, Sam Smith se assumiu enquanto uma pessoa não binária,
né? Sam Smith tem uma atração apenas para homens, né? Até onde eu entendi. E antes Sam Smith era lido como um cara gay, só que Sam Smith se reconheceu enquanto uma pessoa não binária, então é isso. Sam Smith é uma pessoa não binária que se atrai por homens. Pronto. É isso. Só que quando Sam Smith se declarou uma pessoa não binária, Sam Smith começou a sofrer muitos ataques, tá? As pessoas passaram a hatear muito ele, e assim, hates absurdos, xingamentos absurdos, não que já não xingassem ele antes, já xingavam ele, mas passaram a xingar muito mais depois da não-binaridade, porque não-binaridade de gênero é uma coisa que deixa as pessoas malucas, empolvorosas e perturbadas, né? Entra ali a mente delas em parafuso de um jeito absurdo, porque é uma quebra de todos esses padrões de gênero que a gente conhece. Então, quando alguém se declara não binário, essa pessoa, ela tá indo contra todas as normas sociais vigentes e o povo fica maluco. Então, Sam Smith começou a receber muitos ataques absurdos e chegaram até a cuspir em Sam Smith na rua. Chegaram mesmo a cuspir nele. Então, assim, bizarro. Inclusive, né, esse vídeo eu só tô fazendo um pequeno panorama sobre Sam Smith, mas se você quiser saber melhor sobre a carreira dele e tudo mais, vai lá no canal da Foquinha, porque é pouco tempo aí calhou dela também fazer um vídeo sobre Sam Smith. Quer dizer, esse vídeo aqui não é sobre Sam Smith, mas calhou dela fazer um vídeo sobre Sam Smith aqui próximo desse momento, porque Sam Smith tá acontecendo, né? Então tem um monte de gente falando dele. Então, enfim. Se você quiser saber mais sobre ele, vai lá no canal da Foquinha, assiste o vídeo dela, que lá vai ter as informações tudo pra vocês, porque aqui eu não vou falar muito sobre a vida de Sam Smith, fatos sobre Sam Smith, não. O que importa aqui é apenas dizer que ele é uma pessoa não binária e que ele sofre muito hate por ser uma pessoa não binária e tem todo o momento as pessoas querendo jogar em cima dele uma masculinidade que não lhe pertence dessa forma que as pessoas querem jogar. As pessoas querem que Sam Smith seja um homem e esteja dentro dos padrões do que é ser um homem. Só que Sam Smith é uma pessoa não binária, né? Se é uma pessoa não binária, não vai estar dentro dos padrões que todo mundo quer de um homem. Porque lembra que eu falei? Não binariedade, ela quebra todos os padrões sociais do que é ser homem ou ser mulher e quebra essa regra social que a gente tem forte na nossa cultura. Na nossa cultura. Porque a definição de homem e de mulher varia muito de cultura para cultura. Inclusive, recomendo que você assista um vídeo daqui do canal em que eu falo sobre algumas culturas mais antigas que tinham não binariedade de gênero ali dentro delas. Você pode ver clicando no card aqui em cima, é um vídeo muito bom. E nesse vídeo deixa muito claro que a questão da definição do que é homem e do que é mulher é uma coisa muito mais cultural. Não que não tenha caráter biológico nisso, mas os padrões de gênero, sabe? As indumentárias e tudo mais, e os estereótipos mesmo de gênero, são coisas culturais. Então, Sam Smith tem recebido muito desses ataques, e também muito por gordofobia também, né? Inclusive, ele tem aquele clipe, que eu vou ter que ler aqui o nome, que é o I'm Not Here to Make Friends, que é um clipe onde ele veste várias roupas femininas, né? E quando eu digo roupas femininas, eu tô falando de roupas que são socialmente lidas enquanto roupas femininas, né? Então a gente tem ali ele vestindo corset, né, de vestido e tudo mais. É um clipe bem sexual também. Não sexual, mas é um clipe sexy, com muitas conotações sexuais. Nem todas eu achei legais, mas o clipe como um todo é um clipe muito bom. E nesse clipe ele recebeu muito hate, principalmente por causa de uma cena em que ele tá com um corset, né? Que é essa que vocês estão vendo aqui do lado. E é isso, né? As pessoas não conseguiram ver uma pessoa que elas leem fisicamente quanto homem usando um corset e sendo ainda uma pessoa gorda. Então, hatearam ele pra caralho e foi totalmente bizarro, né? Totalmente bizarro. Até porque a música é boa, o clipe é bom, não tinha por que ter tanto hate assim, mas teve, né? Teve muito hate. Ai, transfobia e gordofobia de todo dia. E, né, pra terminar aqui de falar sobre Sam Smith, eu só queria dizer que esse clipe é muito legal, principalmente porque tem um momento em que Sam Smith faz o L de Lula. Faz o L, faz o L. Mentira, gente, o L ali no caso era de love, de amor. Mas no meu headcanon era o L de Lula. É isso que importa. Mas agora que a gente já passou por essa parte de Sam Smith, porque Sam Smith foi realmente só o estopim para que eu fizesse esse vídeo, né? Esse post foi o que me fez vir aqui fazer esse vídeo. Vamos aqui falar sobre
o conceito de masculinidade. Então eu queria saber de vocês, o que que vocês acham que faz de um homem ser um homem. Mas, né, não precisa responder agora não. Você pode deixar pra responder isso no final do vídeo. E eu vou lembrar vocês de me responder isso no final do vídeo, tá? Eu vou lembrar vocês. Mas eu tô fazendo essa pergunta do que faz um homem ser um homem, porque eu já tive vídeo aqui no canal em que eu perguntava do que faz uma mulher ser uma mulher, né? Então agora vamos aqui fazer o exercício contrário. Vamos pensar, o que faz um homem ser um homem? Se você tá aqui no Transmissão, que é um canal de uma travesti, provavelmente você pensa o mesmo que eu, que não é uma genitália, né? Se bem que tem umas pessoas aí que não gostam de mim e que acompanham os vídeos do Transmissão pra falar merda, né? Então, pode ser que você ache, sim, que seja uma genitália que faz de um homem ser homem. Até chamada de Tonhão eu fui aí recentemente. Mas enfim, né? Eu vou aqui já passar por isso, né? Vou assumir que vocês estão aí me acompanhando. Se você chegou agora também, né? Tudo bem, mas é, não é uma genitália que faz de um homem ser homem. Até porque se a gente pegar um homem e retirar a genitália dele, por algum motivo, sei lá, ele tiver um câncer no pau e tiver que cortar o pau dele fora, porque câncer no pau, inclusive, é uma coisa bem comum em pessoas que têm pinto, principalmente homens, porque tem muitos homens que eles não limpam o pinto direito. Então, enfim, se por algum motivo algum cara tiver um câncer e tiver que arrancar o pinto fora, ele não vai deixar de ser homem. Ele vai continuar sendo um homem. Então, por que que ele vai continuar sendo homem? A gente já excluiu o genital aqui da jogada. Então, vamos lá pensar. O que que faz de um homem ser um homem? São as outras características físicas dele? É tipo ter barba? É o corte de cabelo? É não ter nenhuma intervenção no corpo que, enfim, molde o corpo dele de uma forma, de um formato feminino, então é ter um shape masculino, é ter uma forma de corpo masculina. O que que é isso? Porque quando a gente pega aquela foto de Sam Smith, é, todas essas coisas estão presentes ali. E Sam Smith não é um homem. Sam Smith é uma pessoa não binária. E as pessoas, elas não enxergam Sam Smith exatamente como um homem, porque as pessoas estão aí querendo que o mundo volte a fazer homens como fazia antigamente. Então, Sam Smith é alguém que não está sendo lide ali enquanto um homem, mesmo as pessoas não aceitando que Sam Smith seja uma pessoa não binária. E elas não estão lendo Sam Smith como homem por quê? Porque a gente está falando de alguém que tem um corte de cabelo considerado masculino, a gente está falando de barba, a gente está falando de um formato de corpo ali que é socialmente lido como um formato de corpo masculino. Então, quando alguém olha para Sam Smith, eu não consigo ver motivos do porquê essa pessoa não veria um homem seguindo esses conceitos. E aqui já entra um pouco naquele vídeo que eu fiz da transbarbada, né? Ai, eu tento não entrar mais nesse assunto, eu tento deixar isso passar, mas às vezes não dá. Porque naquele vídeo eu falo justamente sobre a transbarbada não ter nenhuma intervenção no corpo, não ter, né, nada assim que confira a ela ali uma leitura prévia de feminilidade a não ser o vestido que ela estava usando. Então, eu até falo naquele vídeo que como ela não é vista socialmente como uma mulher ou como é, alguém que esteja buscando ser mulher, alguém que esteja buscando padrões de gênero femininos, ela não deveria usar o banheiro feminino, né? Você não sabe desse rolê? Vai lá assistir esse vídeo, também tá aqui e é isso, né? É isso. Mas então, quando alguém olha para Sam Smith, essa pessoa tem uma leitura do quê? Já que ela não está vendo Sam Smith exatamente como homem, mas não aceita que Sam Smith seja uma pessoa não binária. Mas tá, vamos aqui pensar na questão das roupas. Já que, né, a gente já fez ali um check na questão de barba, cabelo e tudo mais, né, do que as pessoas consideram ser homem. Por que que quando as pessoas olham para Sam Smith, elas não aceitam que um homem possa se vestir daquele jeito? E mais uma vez, lembrando, Sam Smith não é um homem, é uma pessoa não binária. Mas eu tô aqui partindo do pressuposto desse post especificamente, tá, gente? Eu não tô falando aqui exatamente de Sam Smith, eu tô falando do post, do que deve ter passado na cabeça da pessoa que fez esse tweet, né, de primeiro, tudo. Vamos lá. O que que tem de mais nas roupas de Sam Smith? Sam Smith tá usando um short e uma camisa colada. Isso tira alguma masculinidade de alguém?
Porque, não sei, um short e uma camisa colada é uma coisa que muitas pessoas usam independente do gênero delas. Eu consigo ver muitos homens usando isso, né? Eu consigo ver isso. Eu não preciso nem voltar lá nos anos 90 pra ver isso, tá? Não preciso. Porque realmente são peças de roupa comuns. Principalmente se a gente faz esse exercício de voltar lá na moda dos anos 90, na moda dos anos 80. Aí que era muito comum mesmo esse tipo de short. Extremamente comum. Provavelmente, se você que está me assistindo for pegar o álbum de fotos da sua família, naquela época que isso ainda existia, que as fotos elas não eram todas digitalizadas, mas que as pessoas realmente tinham um álbum de fotos, se você for pegar esse álbum de fotos e folhear, você provavelmente vai ver fotos do seu pai, dos seus tios, né? Enfim, das pessoas assim que eram adultos na nossa faixa etária ali, né? Que tinha, sei lá, entre 20 a 30 e poucos anos, nos anos 80 e 90, você vai ver que essas pessoas, elas provavelmente vão estar usando short em algum momento. Vai ter alguma foto dessas pessoas usando um short curto. Então, assim, é um short curto que faz de alguém não ser homem? Os jogadores, que eles usam shorts curtíssimos, eles então não seriam vistos como homens? Entende como isso não faz sentido? E na nossa cultura, a gente tem esse costume de separar roupas por gênero. Eu iria pegar aqui um copo de água agora para beber e foi muito triste porque não tinha água. Então, peraí. Pronto, agora eu tenho água. Na nossa cultura, a gente tem esse costume de separar roupas por gênero. Se você entra em uma loja de roupas, pode ser uma dessas lojas de fast fashion mesmo, né? Sei lá, se você entrar numa Renner, numa Riachuelo, numa C&A, numa loja da Shein, enfim, você vai ver ali separação entre roupas masculinas, roupas femininas, roupas infantis, né? Você vai ver essas separações assim, e nas roupas infantis também vai ter uma parte dos meninos, uma parte das meninas. A gente tem as roupas separadas assim por gênero na maioria das lojas, porque culturalmente a gente tem essa tendência a separar roupas por gênero, né? Até porque modelagem dos corpos são diferentes, né, gente? Eu tô aqui falando como alguém que estudou moda aí, né? Que você não sabe, eu tenho formação em técnica em vestuário, então eu estudei moda aí durante 3 semestres da minha vida. E, bom, vamos lá. É diferente você modelar roupas para um corpo X e para um corpo Y. Então, quando você vai fazer uma padronagem de roupas, que é o caso de uma loja, você vai fazer uma modelagem de um corpo que é o mais padrão mesmo do masculino e uma modelagem de roupa que seja o mais padrão do corpo feminino. Isso faz sentido, tá? Não tô aqui criticando essa questão exatamente, até porque, como eu disse, eu estudei moda durante um tempo, eu sei como é isso, né? É a minha formação em técnica em vestuário, né? Justamente lidar com coisa de chão de fábrica, de produção de roupa, enfim, desenhar roupa, cortar, costurar, né? Enfim, modelagem, tudo isso eu sei fazer, né? Então, eu sei o porquê que a gente tem essas diferenças. Até porque, se eu pegar eu mesma como base, que sou uma mulher trans, o meu corpo era bem diferente antes de eu fazer a transição com os hormônios, antes de eu começar a me hormonizar, antes do meu quadril aumentar, antes de eu colocar silicone. E muitas das roupas que eu usava antes de eu iniciar minha transição, elas não servem mais em mim. Sobretudo as roupas que eram mais certinhas ali, né? As roupas que eram mais justas. Elas não servem mais mesmo. Não passam do meu quadril, não passam no meu busto, enfim, né? Não serve. Por quê? Porque o meu corpo mudou. Porque é isso que a gente espera quando a gente toma hormônios, que o nosso corpo mude. Então a gente tem realmente mudanças físicas no corpo masculino e do feminino, então faz sentido que as roupas sejam desenhadas, né, em padrão, quando a gente fala de moda padronada dessa forma, faz sentido que elas sejam desenhadas de formas diferentes. Mas elas podem muito bem ter o mesmo tipo de estampa, elas podem ter cortes que sejam mais soltos, ou mesmo das roupas que são mais justas, elas podem ter uma versão que seja para um corpo que seja mais masculino ou um corpo que seja mais feminino. Isso pode acontecer. Então, a gente tem moda como sendo algo muito cultural. E aqui, no nosso país, a gente tem culturalmente isso sendo separado por gêneros. Tem países que as pessoas elas vão ter roupas muito semelhantes dependente do gênero que elas estão. E quando eu digo roupas, eu estou falando de indumentário de um modo geral. Se a gente estiver falando de uma tribo
que eles ficam nus, mas eles usam, sei lá, algumas tintas no corpo, né? Fazem algumas pinturas, fazem algum tipo de, sei lá, de algum tipo de vestimenta mesmo para poder tampar os genitais, algo do tipo, se colocam um penacho em algum lugar ou em outro, isso também já é indumentária, tá? Então isso entra no que eu tô falando. Então a gente tem algumas culturas que não tem muita diferença, né, nas vestimentas de homens e de mulheres, né, que não fazem tanto uma separação assim por tipo de roupa, né. Como eu disse, corpos são diferentes, então às vezes tem que adaptar para um corpo, mas em geral tem algumas culturas que não tem. Mas enfim, né, a nossa cultura, a gente tem peças que são realmente só para mulheres e peças que são só para homens. Saia, por exemplo, é uma coisa que na nossa cultura só quem usa são as mulheres, né? Um homem de saia, oh meu Deus, não pode. A não ser que você seja o Harry Styles ou o Fiuk. Mas de outro modo, não pode, não pode. Mas em outros tempos, isso já pôde. Quando a gente vai falar de moda, a gente tá falando de algo que é cíclico, a gente tá falando de algo que muda. Porque veja bem, a moda muda. O tempo passa, a moda muda. Então, a gente está falando de roupas que hoje em dia a gente olha e pensa, isso é uma roupa feminina, e no passado, não. No passado era uma roupa masculina. Por exemplo, esse sapato de salto alto aqui mesmo, isso daqui era uma indumentária masculina no começo. Isso daqui, que hoje em dia a gente olha e pensa, isso é um sapato feminino, antigamente isso daqui poderia ser visto como um sapato masculino, porque o salto alto, ele foi inventado, isso daqui, ó, foi inventado para os homens. As mulheres só começaram a usar salto alto muito tempo depois, mas isso daqui foi inventado para os homens. Obviamente que eles não usavam sapatos desse jeito, né? Inclusive esse sapato aqui eu pintei ele, coloquei isso daqui porque é para um cosplay que eu quero fazer de Jean Grey. Mas enfim, não era desse jeito aqui que era um sapato masculino, um salto alto masculino, né? É óbvio que não era desse jeito. É óbvio. Mas quem começou a usar salto alto foram os homens. Até porque, né, ficar mais alto ali dava mais a sensação de poder, era mais a nobreza que usava. Tinha todo um significado, assim, de hierarquização de poder, o uso de salto alto. Depois as mulheres foram começando a usar salto alto, e hoje em dia salto alto é algo visto como uma indumentária feminina, né? Quando a gente vê um homem usando salto alto, oh meu Deus, que quebra de paradigmas, mas antigamente era uma indumentária masculina. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Talvez hoje em dia o que a gente considere roupa de homem, daqui a algum tempo, não seja mais. Talvez seja um tipo de peça que seja do gênero exatamente oposto ao que a pessoa é, né? Então talvez daqui a algum tempo o que a gente considera como roupa masculina seja tido como uma peça de roupa feminina. Por exemplo, quando a gente pega pinturas da Idade Média, a gente sempre fica assim, meio aterrorizada com as roupas dos homens e pensando: oh meu Deus, eles se vestiam igual uma mulher, mas não, eles se vestiam igual os homens daquela época. Eles se vestiam igual os homens que tinham poder naquela época. Eles se vestiam igual os heterotops daquela época. Então, quando uma pessoa faz um post desejando que a gente volte a ter homens como a gente tinha antigamente, a gente tem que se perguntar o que que isso quer dizer. Quais homens? Qual é o antigamente? Qual é o período histórico que essa pessoa está se referindo? E por que que ela quer isso de volta? O que que está implícito ali? Eu não preciso ir muito longe, a gente sabe o que está implícito ali, né? Está implícito uma transfobia clara com a não binaridade de Sam Smith, e está implícito ali um desejo por uma masculinidade exacerbada que hoje em dia a gente enxerga de uma forma diferente do que a gente enxergava alguns anos atrás, né? É isso que está implícito. Então, o que essa pessoa está querendo não é que a gente tenha homens como a gente tinha antigamente. O que essa pessoa está querendo é que todos os homens e pessoas não binárias que nasceram com pinto estejam dentro do molde do que ela considera masculino hoje, que as pessoas estejam nesse molde de masculinidade que ela criou na cabeça dela de hoje. Ou melhor, que colocaram na cabeça dela de hoje. Porque lembra quando eu disse que os conceitos de masculino e feminino eles são muito culturais? Então,
Quando eu fui falando aqui com você, com certeza você criou na sua mente o que seria um homem. Você criou na sua mente aquilo que você considera masculinidade. Talvez você já até tenha comentado aqui pra mim quais são os pontos que fazem um homem ser um homem na sua cabeça. E, né, provavelmente muitos desses pontos que você citou são pontos culturais, né? Se você falou sobre coisas que vão além de uma coisa biológica, né? Você falou de coisas culturais. Porque se você falou algo além de ter um pênis ou de uma vagina, você falou de coisas culturais. E se você falou sobre ter um pênis e uma vagina como sendo algo determinante para classificar aquela pessoa como um homem e uma mulher, você também falou de coisas culturais. Porque não é ter um pênis ou uma vagina que faz de alguém ser um homem ou ser uma mulher. Até porque se a questão fosse ter um pênis, essa pessoa não estaria questionando o Sam Smith. Ela não estaria colocando ali uma foto de Sam Smith para exemplificar o que é ser homem hoje em dia que ela não concorda, sabe? Porque até onde a gente sabe, Sam Smith tem um pinto. Né? Até onde a gente sabe, Sam Smith nasceu com um pinto e nunca fez uma cirurgia ali no pinto. Não sei. Mas até a gente sabe é isso. E quando eu digo que essa categorização de pegar um pinto para ser o que vai definir se aquela pessoa é um homem ou não, é algo que não conversa muito com biologia de fato. Olha só, eu aqui metendo biologia no meio. Mas quando eu digo que não conversa com biologia, é porque, gente, biologia vai muito além de uma genitália, sabe? A gente tem pessoas intersexo na biologia. A gente tem fatores que podem ser pré-determinantes para transgeneridade que são biológicos também. Eu sei, vocês querem muito que eu faça um vídeo falando sobre isso, mas ainda vai ter, tá? Eu prometo que a gente ainda vai fazer um vídeo sobre biologia e pessoas trans. A gente vai ter esse vídeo. Mas a gente tem, mesmo dentro da biologia, muitas coisas distintas que podem definir se aquele ser vai ser um homem ou não. E no final, cabe aquele ser decidir se ele é um homem ou não. Principalmente quando a gente tá falando de seres sencientes, tá? Eu não tô aqui falando de você deixar o seu gato definir se ele é macho ou fêmea, porque o seu gato provavelmente ele não vai ter uma capacidade cognitiva de tomar essa decisão, nem de te comunicar essa decisão. Inclusive, se o seu gato tem essa capacidade cognitiva, meu anjo, você tá perdendo dinheiro. Pega esse gato aí e usa ele pra você comercializar, pra você fazer propaganda, pra você ganhar uma grana, porque olha, isso seria algo assim muito chocante para a ciência como um todo. Mas quando a gente está falando de seres humanos, é muito importante que a gente deixe que o ser humano se defina, que a gente deixe que o ser humano diga se ele é um homem, se ele é uma mulher ou se ele é uma pessoa não binária. Deixe que o ser humano diga se trata de ele, de ela ou de elo. É importante que a gente tenha isso em mente. É importante a gente deixar que as pessoas se definam e aceitar a definição das pessoas. E se aquela definição que aquela pessoa te deu não te apetece, o problema é seu. Você vai aí viver sua vida longe dessa pessoa, sei lá. Você toma a decisão que você quiser na sua vida, desde que isso não seja danoso para essa pessoa em questão. Quando você faz um post no Twitter colocando a foto de uma pessoa que é não binária e fazendo um comentário como esse, sabe? Tipo, ai, queria homens como antigamente. Você tá afetando diretamente a vida dessa pessoa. Você tá, na verdade, afetando a vida de toda uma classe de pessoas. Então, não seja essa pessoa babaca. Simplesmente não seja. Se pra você isso não é uma definição boa do que é ou não é ser homem, então foda-se. Você vai aí viver sua vida com as pessoas que estão encaixadas dentro dessa sua definição aí, que é uma definição cultural, que é uma definição que nem é uma definição propriamente sua. É uma definição que todo o contexto em que você está inserida colocou na sua cabeça. Porque veja bem, nós não somos pessoas tão autênticas quanto a gente pensa. A gente é, no fim das contas, um produto cultural, um produto biológico, um produto psicológico, e a gente não tem gerência sobre quase nenhuma dessas coisas. Mas a gente tem gerência sobre uma coisa. A gente tem gerência em querer ou não evoluir conceitos. A gente tem gerência em buscar ou não informação. E a gente tem gerência em decidir ou não respeitar as pessoas e as suas definições. Nisso a gente tem gerência. Então, de qual lado você vai querer estar? Você vai querer ser uma pessoa obtusa, apegada a um passado que não existe, a um passado fictício, porque como, né, foi bem exemplificado aqui,
conceito de masculinidade já mudou muito ao longo da história. Então, você quer ser uma pessoa apegada a um conceito que não existe, a um passado inexistente, ou você quer ser uma pessoa que simplesmente vive na época que você vive, com os conceitos da época que você está inserida e respeitando as pessoas que estão ao seu redor? Pensa um pouco sobre o tipo de pessoa que você quer ser. Pensa um pouco sobre o que vale a pena você depositar a sua energia ou não. Pensa um pouco sobre o que é esse passado que você acha que existiu. Porque talvez ele nem tenha existido dessa forma. E se o que você pensou aí sobre ser o que define um homem foi algo relacionado ao comportamento masculino, ao que seria um comportamento masculino, sinto te informar, mas isso também já mudou muito ao longo da história. Porque veja bem, comportamento também é uma questão cultural. A forma como a gente senta, a forma como a gente fala, a forma como a gente se expressa, como a gente gesticula, a forma como a gente olha para as pessoas, a forma como a gente pensa mesmo, também é um produto cultural. Então, às vezes, até o que você define como um comportamento de homem é algo que no passado não seria exatamente o comportamento de um homem. Porque os homens no passado, eles eram produtos da época deles. Então, assim, o que é um comportamento de homem também? Eu não sei. E agora, depois de toda essa filosofada bizonha que eu acabei fazendo aqui nesse vídeo, que eu nem tava programada pra fazer, porque, enfim, eu não sabia que esse vídeo tomaria esse rumo tão filosófico quando eu separei os tópicos aqui do que eu iria falar. Mas, enfim, tomou um rumo muito filosófico aqui, muito abrangente e um pouco estranho. Mas se depois que você passou por esse vídeo aqui, você ainda tiver uma definição do que é ser um homem, você ainda quiser definir o que é ser homem pra você, comenta aí embaixo, porque eu fiquei curiosa. Inclusive, a gente vai ter agora, né, enfim, nesse comecinho de março, a gente vai ter um vídeo respondendo as perguntas dos vídeos de fevereiro. Quer dizer, respondendo perguntas não. Respondendo os comentários de vocês dos vídeos de fevereiro. Então, se você comentou aí em algum vídeo que saiu no mês de fevereiro e eu não te respondi, você tá aí revoltado comigo e quer me bater na rua e está, oh meu Deus, a Samantha não me responde, calma. Sua resposta virá em um vídeo. Talvez não exatamente uma resposta à sua questão em si, mas alguém vai ter feito uma pergunta parecida, ou alguém vai ter feito um apontamento parecido. Vou tentar fazer um vídeo que não seja tão longo quanto o último. Ah, e pra quem me chamou de Tonhão aí em um vídeo, eu já vi o seu comentário, tá? E a sua resposta virá nesse vídeo de responder nos comentários. Então, calma aí, tá? Calma aí. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like de vocês, porque assim vocês ajudam os vídeos do Transmissão a se espalhar pelo YouTube e não custa nada pra vocês. Também não se esqueçam de pegar o link e compartilhar ele por aí, porque essa é uma discussão que é interessante de se fazer. E também não se esqueçam que vocês podem virar membros, caso vocês tenham essa possibilidade. Vocês vão me ajudar muito se tornando membros. E também não se esqueçam de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Inclusive, se inscreve mesmo, porque assim você não vai perder o meu vídeo respondendo os comentários das pessoas.